Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Olá, Beto. Boa Olá, boa tarde. noite. Tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, perfeitamente. Tá dando pra me escutar direitinho? Dá sim. Ah, que ótimo. Esperar o pessoal entrando aí. Professora Tereza, Rodrigo, Valéria, Fernando. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Pessoal que tá entrando aí na live, se puder adicionar nos comentários de onde vocês falam. Maria Alice. Esperar mais uns minutinhos para o pessoal entrar e a gente começa, tá? Beleza. Então, pessoal, eu vou começar me apresentando. Eu sou Maria Célia, aí a Valéria falou que é de Parnaíba, no Piauí. Eu falo de Juiz de Fora. Maria Alice fala de Belo Horizonte. Eu sou Maria Célia Vardiero, sou estudante de turismo na UFJF, aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais. E eu sou bolsista do projeto de extensão TBC Rede. E hoje a gente está aqui com o Beto, nosso convidado. A gente vai começar logo mais. Essa é a nossa quarta série de lives já, é professora Tereza do Rio de Janeiro. Essa é a nossa quarta série de lives. Já é uma tradição aqui no nosso perfil do TBC Rede, né? Primeira, eu fiz uma retrospectiva aí nos stories, se vocês puderem conferir lá depois, nossa primeira série, a segunda. A gente começou em 2021, 2022, 2023 e esse ano, 2025, a nossa quarta série. E o nosso projeto é coordenado pela professora Edilane Moraes, que representa a UFJF, e a professora Tereza, que representa a UFRJ Rural do Rio, né? E hoje a gente está aqui reunido. Esperar o pessoal entrar. Hoje a gente tem 1 hora para conversar aqui. Vai ser de muito conhecimento. A Vitória entrou, Dani. Boa noite, pessoal. Boa tarde. Aqui já é noite, que o sol já foi. Aqui já está escurecendo também. Aqui já sol já se pôs. Professora Edilane já entrou. Vitória. Se vocês tiverem algumas perguntas ou dúvidas que surgirem durante a nossa apresentação, vocês podem escrever aí nos comentários ou na caixinha de perguntas que fica aqui embaixo, ó, que é um balãozinho com uma interrogação. Vocês podem mandar aí, no final a gente vai ler para o Beto poder responder para a gente e juntos a gente conversar, tá bem? Sônia entrou. Então, Beto, hoje a gente está aqui, José Roberto, nosso convidado de hoje, ele que é da Reserva Extrativista
Prainha do Canto Verde, né, no Ceará, e está representando a Confrem. Eu queria te pedir, Beto, para você se apresentar e falar um pouquinho sobre você, sobre o que você, sobre quem você está representando aqui hoje, sobre a sua luta. Se você puder se apresentar e falar um pouquinho para a gente sobre você e sobre os seus conhecimentos, por favor. Olá, gente, boa noite, espero que esteja me escutando bem. Bom, eu sou José Alberto, conhecido como Beto Pescador, sou pescador artesanal aqui da Reserva Extrativista Prainha do Canto Verde, que fica no litoral leste do estado do Ceará, a 120 quilômetros ao leste de Fortaleza. Ah, eu também faço parte, desde muito jovem, do movimento da pesca e já militei dentro do MONAP, que é o Movimento Nacional dos Pescadores, também no Fórum dos Pescadores e Pescadoras aqui do litoral do Ceará. E atualmente eu estou na Confrem Brasil, né? A Confrem Brasil, ela é uma instituição ou uma organização ou um movimento, que é tudo isso junto, que atua em todo o litoral do Ceará, aliás, todo o litoral do Brasil. Então a gente diz que é do Iapoque ao Chuí, principalmente nas unidades de conservação e nas comunidades tradicionais. E aqui também na comunidade, sou aqui da associação, desde muito pequeno, já vem dos meus pais, e a gente sempre tem essa preocupação de defender nosso território. A nossa história de organização aqui na comunidade, ela surge aí no início da década de 80, justamente naquele período que começou toda a especulação, a grilhar de terra aqui no litoral do Brasil, e aqui no Ceará não foi diferente. Ah, e a partir daí a comunidade vem se mobilizando, é um coletivo que teve um foco sempre pensando no futuro, na sustentabilidade e tendo a pesca como a principal fonte econômica, né? Mas a partir dos debates, a gente veio trazendo outras necessidades, né, na área da saúde, da educação, no desenvolvimento principalmente da qualidade de vida, manter as nossas tradições. E aí, já no final da década de 80 para o começo de 90, começou a se chegar o turista, né? Ou seja, que nós chamamos de turismo, mas na verdade é o turista visitando as comunidades. Aí na década de em 82, 83, a gente começou a discutir na Associação dos Moradores que a gente tinha que começar a discutir esse tema que era o turismo. Nós tinha aqui temos ainda duas comunidades aqui em torno, que é muito conhecido nacional e internacional, que é Canoa Quebrada. Nós estamos aqui a 40 quilômetros de Canoa Quebrada ao norte, e ao norte da nossa comunidade, a 30 quilômetros, está Morro Praia de Morro Branco, que é no nosso mesmo município, que é uma comunidade também que tem já uma referência nacional e internacional. Então, a primeira coisa que a gente viu é o seguinte: o turista vai chegar, já estava chegando, o que vamos fazer, né? A gente tinha já contato com essas comunidades e outras, e se via que alguns diziam que era bom, outros diziam que não era tão bom, e enfim. Aí na época, em 95, a gente pegamos um grupo de jovens da comunidade, a gente elaborou um questionário justamente com as dúvidas e com as perguntas também que a gente gostaria de fazer, né, ou ter respostas, e a gente mandou eles lá nas férias passar um dia nessas duas praias. E eles foram para lá, aplicaram esse questionário, e no final a gente avaliou que era muito mais perda, eles tinham muito mais perda do que ganhos. Então a gente começou a ver esse turismo que é desenvolvido nessas comunidades não é o que nós sonhamos, não é o que nós projetamos ou que poderemos projetar para o futuro dessa comunidade. Aí a partir daí veio uma discussão que outro turismo, né, outra forma de fazer era possível. Nós tivemos algumas vantagens, né, assim, de começar esse debate aí, foi que nós tínhamos dois parceiros muito fortes, né? Um é o Instituto Terra Mar, que é uma ONG que foi fundada desde 93, com a viagem SOS Prainha do Campo Verde, que saiu daqui da praia até o Rio de Janeiro, justamente
levando essa pauta de uma pesca responsável contra inclusive a especulação imobiliária e a pesca irresponsável. Uma outra sorte é que a gente tinha um grupo muito bom, ainda tem um grupo que é bem organizado e não é tão vaidoso, né? Sabe, muito sempre tá pensando no presente, mas sempre olhando para o futuro. E também, né, nessa mesma época, nós tinha aqui um parceiro que ainda mora na comunidade, que é um suíço, que já tinha uma larga experiência, né, de vida nesse mundo aí de turismo e também estava aqui nos ajudando. Enfim, a primeira ação que nós fizemos, além desse trabalho que o jovem fez, foi a gente fazer, com esses dados, nós fazer um seminário, né? No seminário que a gente realizou em 94, a gente já tinha uma certeza de uma coisa, que não tinha como evitar o turismo ou o turista ia chegar na comunidade. Então, era um tema que não tinha como a gente dizer, não, eu não quero saber dessa discussão, não tinha que encarar. E a gente viu também que esse modelo já que se tinha aí não era, mas a gente via também que era possível a gente ter um outro modelo, até porque alguns turistas relataram na época que o que mais trazia ele a visitar as comunidades era justamente a natureza, era um modo de vida tradicional, e a gente, pô, se é tudo isso, a gente tem também. E eles relataram também que eles não eram eles tinham plena clareza que vir para uma comunidade tradicional ele não encontrar um resort, não encontrar balada, não encontrar, vamos dizer assim, suíte de alta qualidade, né? Ou então hotel 5 estrelas. Eles vinham para ter uma vivência junto com as comunidades. Então a gente começou a ver, poxa, então o que precisa é a gente justamente se organizar, começar a se preparar para receber essas pessoas que pouco a pouco vêm visitando a gente. Então, assim, a partir daí a gente desenhou o nosso modelo de turismo, que na época a gente chamava turismo responsável, depois foi turismo de base comunitária, hoje a gente chama o turismo comunitário. Ele tem alguns princípios, né? Tem alguns princípios. Um é que esse modelo ele venha valorizar a qualidade de vida e valorizar o modo de vida da comunidade. Isso é um princípio. Uma outra coisa muito importante é que que a gente também colocou nessa visão de o turismo ele seria uma oportunidade a mais, uma renda a mais, né? Uma atividade a mais e não seria a única, certo? E a gente já começar a perceber que a pesca tinha que ser a nossa principal atividade econômica. E a gente sabia também que com o turismo ia também chegar a outras oportunidades, como o fortalecimento do artesanato, o fortalecimento da culinária, nesse sentido de algumas pessoas prestar algum serviço, poderia trazer oportunidade e vantagem para a pesca. Então, assim, a gente veio construindo, tudo para nós era novo, né? Hoje a gente continua construindo, mas naquela época era muito, muito mais novo, e a gente começou a implantar esse modelo de turismo, né? A gente começou a buscar também parcerias junto à universidade, junto às instituições que pudessem nos dar capacitação. A gente sabia que nós precisava de algumas capacitação no sentido como se organizar, né, para receber outras pessoas nas nossas casas, enfim. Então foi a partir daí que a gente viu que era possível, né, que as pessoas vinham, estavam gostando e sempre estava chegando mais gente. Mas teve algumas coisas que com o tempo. Claro que o fato de a gente ter esse contato com algumas pessoas europeias, apesar de só falar naquela época que era gringo, que vinha e tudo mais, então nós achava que o nosso principal cliente ia ser o europeu principalmente, né? Com o tempo, pouco tempo a gente começou a perceber, não, o principal cliente é o brasileiro. Então a gente viu que nos nossos dados, o brasileiro é o que mais visitava aqui a nossa comunidade. Depois a gente viu que aí fez outro recorte, que era os cearenses. Os cearenses. E dentro dos cearenses a gente fez um outro recorte, que era o nosso principal cliente, eram os grupos, principalmente universitários.
Então, assim, é é um modelo de turismo que a gente não tem uma receita pronta, né? Varia muito de comunidade, de regiões, mas uma coisa a gente sabe, que é possível as comunidades receber as pessoas, é possível ela se organizar. As pessoas que vêm para comunidades tradicionais, ele vem em busca daquilo que a gente sempre cuidou e vem preservando, que é o nosso modo de vida, é a natureza, enfim. É tudo isso que a gente, hoje, a gente preserva. É desafio, eu lembro que não foi fácil, mas vem depois o que animou muito a gente também foi de a gente ver que está dando certo. Começou a gente receber visita de algumas outras comunidades, de outros estados, né? Querendo conhecer o modelo e vendo que dá para implantar lá nas regiões deles. Isso para nós foi um ponto muito positivo. Depois a gente começou a se avançar no Ceará, né? Hoje nós temos a Rede Tucum, que é a rede de turismo comunitário, se avançou bastante. Uma outra coisa muito interessante que em 2000 a gente também recebemos um prêmio de uma ONG alemã que ela premiava projetos renovador, e o nosso projeto a gente concorreu e foi um projeto que ganhou na América Latina, né? O único projeto da América Latina em 2000 que foi premiado, né? Então a gente participou de uma feira lá na, na França, tá? Então foi muito importante para que outras comunidades começassem também a despertar. Ah, hoje nós somos uma reserva extrativista, né, desde 2009, né, que foi também uma conquista que a gente vem há muitos anos, porque a nossa organização aqui surgiu em defesa do território, principalmente da terra. E a reserva ela traz esse reconhecimento, né? Ela traz esse reconhecimento que a terra pertence a esse povo, no caso nós, prainheiros. Ah, e a gente começou a trazer essa discussão dentro da reserva. Depois foi criado o ICMBio. Hoje, dentro do ICMBio, há uma discussão dentro do ICMBio de se avançar no projeto de turismo em todas as unidades de conservação, que direto ou indireto, já todas elas fazem já o turismo, então há essa atividade, mas tem que pensar algo que se possa avançar. Dentro da Confrem também a gente avançou bastante. Avançou ao ponto que a gente, em 2023, a gente fez o primeiro Reponta da Maré, que foi uma grande incidência política que a gente fez em Brasília, e a gente chamou o representante da CAPES Brasil, né, que é da escola da Universidade Aberta do Brasil, ele esteve presente, e ele lançou um desafio para a gente que tinha a possibilidade de, nesses editais, né, que a CAPES lança, acho que é em 2 anos, em 3 anos, de ter algumas vagas reservadas para a gente apresentar algum tipo de curso. A gente conseguimos, o espaço era pequeno, mas a gente conseguiu colocar alguns cursos no Maranhão, no Ceará, pegando Piauí, Bahia e Alagoas. E no Maranhão e no Ceará a gente conseguiu aprovar 2 cursos, né, de nível tecnólogo de turismo comunitário. Então é uma conquista, porque nós temos muitos desses jovens e não jovens, inclusive já estão dentro do turismo, têm vontade de ir, e não tem um conhecimento específico, né? E vão ter uma oportunidade de fazer uma faculdade e até mesmo com esse tema. Esse processo, nós estamos no processo de inscrição dos alunos, depois de quase 2 anos de construção. O Maranhão vai ser 450 vagas, e aqui é não, 300 vagas no Maranhão e 150 vagas aqui no Ceará, exclusivamente para o turismo. E nós temos um sonho muito maior, né? A gente pretende se avançar para que a gente possa levar esse curso, se Deus quiser, no próximo edital da CAP para todo o litoral do Brasil, principalmente onde a Confrem atua. Então a gente vem avançando, né? Eu acho que a gente como Confrem, a gente como liderança,
fica muito feliz em ver um modelo de desenvolvimento nesse campo do turismo que pode, vamos dizer assim, que venha fortalecer a comunidade. Mas uma das coisas eu gostaria de colocar que não dá para se fazer projetos como esse sozinho. A gente tem que pensar que tem que discutir com um grupo na comunidade e é possível fazer. Segundo, dizer que cada comunidade ou cada região tem o seu jeito de ser e de se organizar também. Então, não dá para imaginar, não, do jeito que foi feito no estádio X, dá para eu fazer lá no estádio do X. Isso não é possível. Mas dizer que se as pessoas sentar, se organizar, discutir, pegar as experiências vividas, eles vão encontrar o caminho melhor para eles. Isso é que eu acredito, né? Isso é o que tem fortalecido, eu acredito que algumas comunidades de outros estados, de outras regiões que têm visitado o Ceará e têm visitado aqui a Prainha, eu acredito que a gente contribuiu e eu acredito que a gente está no caminho certo, né? Porque o que mais muitos turistas querem hoje é tranquilidade, convivência com coisa e saber como é que é uma vida bem tradicional, porque essa vida do corre-corre na cidade grande, todo ele já sabe, né? Isso. Alguém tem alguma pergunta? Fique à vontade. Obrigada, Beto, por ter compartilhado sua trajetória e a sua atuação hoje, muito rica. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Como que a Prainha e as outras reservas extrativistas têm pensado na Confrem, têm avaliado e debatido o papel do turismo para as comunidades tradicionais? E qual que você acha que é o papel do turismo, e qual é o turismo que vocês desejam para o cenário atual hoje em dia, na comunidade de vocês e na Confrem, né? Eu acho que está sem som. Bom, Ai, chegou. agora voltou. É mais fácil fazer turismo comunitário hoje do que aprender aqui uma live, mas vamos lá, né? A comunidade da Prainha, dizer que nós temos esse grupo, né, que se discute o turismo. Hoje nós fazemos parte também de uma rede de turismo comunitário, onde tem várias comunidades e que também se discute. Mas a gente, assim, nós não somos muito. Tem pessoas na comunidade que faz o turismo também e que não faz parte do grupo, mas é nativo e que está lá recebendo o turista também. Tem até pessoas que chegaram aqui e que estão com, vamos dizer assim, dentro da unidade que ele está, pessoa terceira, e que também estão recebendo turista na sua casa. Eu acredito assim, ó, que essa discussão ela é importante porque a gente tem sempre que avançar. Mesmo a nossa comunidade aqui, a gente sempre faz planejamento, replanejamento, sempre vê algo que tem que melhorar, porque as coisas também mudam. Muda, às vezes entra outras pessoas no sistema, né, que vai oferecer serviço. O serviço de guia, a maioria deles é feito por jovens, e os jovens, né, depois vão fazer outra coisa, então vão para uma outra área mais além, então sempre tem que ter trazendo novidade. Então, formação é uma coisa muito importante. Então, nós, como a comunidade aqui, a gente foca muito que a formação é muito importante. A Confrem, ela traça alguns caminhos. Um é essa questão da formação, né? Não é por acaso que a gente apresentou, né, esses cursos, né, tecnólogo em turismo comunitário, né, porque a gente sabe que as comunidades, né, já estão recebendo o turista e precisa se capacitar. Então, essas pessoas que vão se capacitar, eles vão ser preparados, inclusive, para gestar negócio, para poder montar projetos, né, coletivos, de organização, de gestão,
Por isso que a gente vê que há uma necessidade ainda nas comunidades de nós ter pessoas da própria comunidade extrativista preparado para ajudar, né, numa parte mais técnica também essa questão do turismo, porque ela não deixa de ser um negócio, né? E negócio tem que ser bem cuidado, porque não for bem cuidado, você até diga assim, você pode ir enricando achando que não está indo, ou então você pode ir quebrando achando que está enricando. Então, tem que ter esse controle. Então, a Confrem está muito focado, né? Nós sabemos que é importante. Outra coisa também que a gente está nessa parceria com o CNBio, no sentido de, como as reservas onde nós atuamos, elas são gestadas em gestão compartilhada, junto com o CNBio, a gente tem que partir, né, construir junto. Né? Então, a gente hoje, junto com o CNBio, estamos construindo a ideia de um projeto bem macro, né, que possa contemplar todas as unidades e que a gente possa também ter preparando e que a gente possa também ter divulgando para que a gente possa continuar avançando. Uma das coisas muito interessantes, e também a gente pode dizer que isso já é concreto, que o turismo, ou turista, né, que vem para essas comunidades tradicionais, que estão organizadas no sistema turismo comunitário, ele já é um turismo assim que é selecionado, né? Então diga assim, quem gosta de balada, ele não vem para cá, né? Ele não vem para cá. Ele pode até vir aqui, um bate e volta que a gente chama, vem, conhece a comunidade e vai embora para a balada. Aqui também nós recebemos a vez turista que fica aqui e quando é à noite, uma vez, ele sai também para ir para uma balada, como eu falei, que uma quebrada aqui está perto e sempre tem alguma coisa à noite. Mas é um turista já muito selecionado, que vem mais para descansar, que vem também para. Muitos vêm para pesquisar, estudar. Então, isso traz menos preocupação. Isso não quer dizer que aqui e acolá não chega um que pensa um pouco diferente. Vai ter. Então, construir as regras no início é muito importante, né? Porque você vai construindo as regras, então automaticamente as pessoas vão dizer, não vamos para aquela comunidade ou para aquela região porque não gostam desse tipo de comportamento, já vamos para aquele outro que lá são bem acolhidos. Então, nós temos para todos os gostos no Brasil, né? Ou no mundo. Mas eu acredito muito que pela a projeção que eu consigo enxergar com essa crise ambiental que nós vamos ter, né, e com essa questão das mudanças climáticas, tem muitas pessoas que vai querer viajar para um canto que se diz assim, que ainda é bem conservado, né? Então, isso vai gerar também oportunidade para esses cantos, para essas comunidades que são bem conservadas. Ainda porque as pessoas vão compreender, olha, o mundo está se acabando por conta disso. Então, se fosse de um outro jeito, eu acho não seria. Então, tem uma comunidade, uma região que é um pouco assim. Eu vou lá ver como é que é. Então, nós vamos ter pessoas assim, e vai ter aqueles que sempre defendem também a natureza, né? Eu não sei se eu te respondi, mas falei um pouco. Não, Vamos respondeu lá. perfeitamente. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, que tiver alguma pergunta, alguma questão, pode deixar aqui no balãozinho ou aqui mesmo nos comentários, que tem um balãozinho com uma interrogação. Vocês podem perguntar as dúvidas que vocês tiverem. Aí os últimos 10 minutos a gente vai reservar só para responder as perguntas, combinado? Eu gostaria de te fazer outra pergunta, Beto. Dentro do cenário que a gente comentou, está presente que o nosso grupo defende como turismo comunitário ou turismo de base comunitária, né? E na sua visão, como tem sido o processo de desenvolvimento dessas práticas? Quem tem se envolvido ou quem que você poderia citar de exemplo de comunidades ao longo do litoral para a gente? Pronto. Hoje, no litoral do Ceará, nós temos, que está mais próximo da gente, nós temos 14 comunidades que eles estão dentro da rede. Mas tem várias outras comunidades que eles têm potencial e algumas delas já praticam o turismo, né? Pratica o turismo. Isso de nível
de Ceará. Mas de nível de Brasil, hoje o turismo comunitário ele é no litoral, né? Tem alguns estados que estão mais organizados, algumas regiões, outras não, mas já estão, né? Eu acho que é um modelo que vem se avançando muito mesmo. Ah, e a gente vê que o próprio Ministério do Turismo, né, já tem falado no turismo comunitário. Como eu já falei, o CNBio já pensa, junto com a gente, construir um grande programa. Aqui no Ceará, nós já estamos com a lei em processo de tramitação no Estado, né, para se tornar lei, porque quem sabe se tiver uma coisa regulamentada, vai ser mais fácil a gente conseguir alguns apoios, principalmente de recurso, e por aí vai. E nós tem avançado, assim, nós tem aí em São Paulo, lá na Ilha do Cardoso, né, uma comunidade que dentro de um parque integral, né, numa unidade integral, onde eles assumiram um prédio, uma estrutura, né, da unidade para praticar o turismo de base comunitária e está dando certo. Então, entendeu? Então, assim, a gente vai, né, as comunidades vão se inventando, vão vendo que hoje você ser dono do negócio ou você participar dessa discussão, desse projeto, é melhor do que outros, ou que seja da região, ou que seja de um outro estado, de um outro país, no caso aqui tem muito aqui no Ceará, que vem e só tem um foco, né? É explorar, explorar e tirar tudo que puder tirar. Ele não está preocupado com o bem-estar da comunidade, não está preocupado com o modo de vida, e o formato que o turismo trabalha, ele é no formato cooperativismo, né? Que a gente sempre se preocupou que mesmo aqueles que não participam diretamente, é possível ele ser beneficiado também, né? E no modelo cooperativismo, a gente tem uma pequena margem que a gente tira lá do lucro, onde a gente apoia principalmente eventos específicos, né, no final do ano, que é festa de criança, ou mesmo a festa o momento das mulheres ou dos homens. Então são formas de que jamais no turismo de massa, que nós chamamos aqui, ele vai contemplar. Né? E sem pensar que essa discussão da conservação, da preservação, dos modos de vida, ele é pautado também dentro do grupo do turismo. Né? É a nossa base. Né? A gente sabe, nós temos a clareza, se um dia a gente perder a natureza, perder todo esse patrimônio, com certeza esse turista que hoje vem, ele não vai vir mais, né? Porque o turista é assim, ele vem, manda um amigo, manda outro, e passa em geração para gerações. Mas o turismo de base comunitária, ele tem uma outra experiência vivida aqui, e os turistas, né, que visitam a gente, muitos deles se tornam amigos da família, né? Se ele vai para aquela casa ou vai para aquela pousada, se torna amigo, depois volta, passa 15 dias, 20 dias e manda outro alguém, ou então tem deles que já sabe, ó, quando dá férias eu vou para lá, já se sente parte da família, né? Jamais se você vai para uma grande pousada, você só é mais um que entra e sai, né? O turismo comunitário é diferente, né? Depende da pessoa, várias pessoas já começam a se sentir membro da família. Certo? Então tem essa grande vantagem também. E aí a gente vê que como eu já falei, a maioria dos turistas que vêm para cá sempre são o pessoal da universidade, sempre são pessoas também família de classe média, né? Então que querem também aproveitar um pouquinho de natureza e sair da rotina do dia a dia da cidade. É muito legal quando você menciona essa proximidade que o turista tem com a comunidade, que o turismo de base comunitária pode proporcionar, né? E que, assim, em outras formas a gente talvez não teria esse contato tão próximo, né? Que é muito interessante. Eu gostaria de te perguntar agora, quais são os principais riscos e desafios para o alcance das propostas de turismo de base comunitária em territórios costeiros e marinhos?
Nós só falamos das coisas boas, né? Agora vamos falar também dos riscos, né? A gente até usa aqui uma frase que o turismo comunitário ele pode esquentar sua sopa, mas também se não souber cuidar, ele pode queimar sua casa. Então ele tem aí, né? Como eu já falei, é um negócio e que tem que ser bem cuidado e que tem algumas coisas que muitas vezes nós na comunidade não consegue enxergar. E nós temos também pessoas, ou visitantes, que quando chega aqui, que olha numa comunidade tradicional, ele consegue perceber algo, né, de que a gente não consegue enxergar, que é esse potencial, muitas vezes, que a gente tem. Então, ele é uma questão da especulação, o aumento da especulação é real, certo? É real em qualquer comunidade que desenvolve o turismo, ou que seja comunitário ou não, mas vamos falar do comunitário, o risco é grande de assédio, de especulação, isso é um risco. Um outro risco é que você pode começar a perder alguns costumes, né? Às vezes a comunidade não está muito preparada para ter essas interferências direto. Por que que eu falo, gente? Por mais que seja um turista, né, que vem descansar, a grande maioria, mas tem deles que vem também e quer se divertir um pouco, quer tomar sua cerveja, sua caipirinha, quer fazer o seu churrasco altas horas, mesmo sem muito barulho. E às vezes a gente não está achando que aquilo é um modo de vida daquela pessoa lá na cidade dele. E às vezes não é. Ali é uma coisa no ano, certo? E às vezes a gente fica, vamos dizer, pode ficar iludido achando que a minha vida não é boa, porque a vida boa é aquele que está lá, que está indo para a praia, que está tomando banho, que chegou, foi lá fazer um churrasco e que botou até um sonzinho e tudo mais. Ali que é a vida boa. Então a gente tem que trabalhar os comunitários, que muitas vezes não, quase todas as vezes, essas pessoas vêm e é a viagem do ano, né? E nós temos ali a vida toda. Nós temos ali todo dia, e às vezes ele tem 4, 5 dias durante o ano. Então ele vem para fazer um pouco diferente, né? Então esse processo de conscientização contra a especulação, esse processo também de a gente trabalhar os comunitários, e muitas vezes ele não deve se sentir que ele é inferior, até mesmo que ele tem uma vida não tão boa. Isso é muito importante, porque a autoestima das pessoas é fundamental. Isso eu acredito que é um dos riscos, né? Mas o mais risco que a gente traz é essa questão da especulação. Isso é um risco muito grande, é um risco real, certo? Porque quando na vinda do turista, nós vem turista que tem a visão de repente ver aquele espaço lá, não, se eu fizer uma casa aqui, eu comprar um pedaço de terra, fazer uma casa aqui, dá para eu ganhar, montar uma pequena pousada e vou começar a viver bem, certo? Então isso é preocupante. É muito importante, né, quando você fala sobre empoderar os comunitários, né? E quando você fala sobre a especulação imobiliária, já são 30 anos, né, que você mencionou no começo que vocês lutam contra a especulação aí no território de vocês, né? É isso mesmo, a gente já tem aqui, ó, nós começamos em 80, né? De 80 para cá já faz uns diazinhos, né? Já faz 45 anos. Mesmo que tendo toda essa existência, mesmo hoje a gente tendo uma reserva, mesmo sendo, já tem bem recente um CCDRU, que é um contrato de direito real de uso, ah, mas ainda tem especulação. Imagine aqueles que não são. E a gente que conhece aqui um pouco o litoral, a gente vê enquanto a especulação tem avançado nos últimos anos, e segundo alguns relatos, né, depois da pandemia, é como se avançou mais. Hoje todo mundo, né? Bom, né? Sonhar todo mundo sonha, mas se pudesse, né? A grande maioria tinha um outro espaço, né? Um local que, nas situações como a gente já vivenciou, as pessoas saíam como se fosse um refúgio, né? Então, isso também tem de 2022 para cá,
fortalecido mais. Sim. Acho que depois da pandemia todo mundo quer buscar um canto, né, alguma coisa, porque ficou ter contato com a natureza e assim, às vezes essa procura é desenfreada, né? E os comunitários precisam defender os seus territórios a unhas e dentes, com tudo que tem, né? A gente recebeu muitas perguntas aqui na caixinha. Eu acho que a gente pode começar aqui, a gente tem mais 20 minutos, para a gente ler algumas das perguntas. Ó, posso ler e você responde para a gente, por favor. No âmbito da Confrem, como acontece a troca de experiências entre os estados? Bom, a gente vai por etapa, assim, ou a gente vai por mais uma pergunta, mas vamos responder essa, né? A Confrem, o nome da Confrem, a gente é essa ponte, né? A Confrem, nós temos liderança em quase todos os estados do litoral. Nós temos uma coordenação chamada Coordenação Estaduais e que a gente se comunica, né? Então, a gente faz essa comunicação facilmente. Então, se alguém procurar a gente hoje, olha, eu quero ir em São Paulo, eu quero saber, conhecer uma região que faz turismo comunitário, a gente tem onde indicar, se quer ir na Bahia, se quer ir no Rio, até no Rio de Janeiro, né? A gente tem pessoas que a gente pode direcionar, procure fulano, ciclano, dá os contatos e ele vai encontrar alguém, né, que vai orientar ele para ir com a comunidade tradicionais onde pratica o turismo de base comunitária. Então a gente relaciona, né, desse jeito. E um outro relacionamento em relação a buscar essa estrutura maior em torno do CNBio, em torno do Ministério, a gente faz, né, em discussões maiores, em reuniões presencial ou virtual, e nas nossas incidências políticas, junto ao Ministério, principalmente ao ICMBio, a gente pauta, né, e a gente tenta acompanhar essas demandas. Né? Então, a gente já, desde 2000, 2005, que a gente vem pautando, né, desde a criação do CNBio, já no IBAMA a gente já pautava, né, e no CNBio ficou bem mais forte. Então, o CNBio, é, ele vem também embalado junto com a gente nessa questão de desenvolver, né, e também organizar junto com a gente e controlar também, faz parte, esse modelo de turismo dentro das unidades de conservação. Que joia. Vamos ver se a gente consegue responder mais uma pergunta. Acho melhor a gente fazer uma por uma, né? Senão a gente esquece. Como a Confrem tem acessado as políticas públicas que beneficiam o turismo? Bom, eu não sei o que a gente pode dizer políticas públicas, mas nós vai falar de linha de financiamento, a gente dá zero, né? O financiamento que as pessoas conseguem são pequeno financiamento, mas muito direto já no sistema que tem aí, de alguns Pronaf da vida e tudo mais. Mas no primeiro caminho que a gente está pela primeira vez buscando algo mais, que é justamente esse curso, né, que nós chamamos Escola das Marés, né, que imagino que a gente vai, daqui 3 anos, nós vamos ter em 3 estados 450 pessoas, técnico preparado, tanto para fazer atividade diretamente, como para montar projetos, né, para acompanhar projetos. É um grande avanço com essa projeção de nós se tornar um programa em torno do litoral. Não deixa de não ser uma política pública, né, porque você ter acesso à educação, no sentido à capacitação, isso é muito importante. A gente está num processo de construir junto ao CNBio, inclusive esse mês já, eu acho que nem sei qual é a data, acho que é 22 por aí. A gente vai estar também numa feira em São Paulo, né, que a gente vai apresentar um pouco essa ideia e assinar junto com alguns parceiros um acordo de cooperação de intenção de a gente começar
avançar nesse projeto mais macro. E a gente sabe que é um tijolozinho que a gente vai botando de cada vez, mas eu acredito que daqui uns anos, não vai demorar muito, a gente pode ter política diferenciada exclusivamente de nível nacional para o turismo comunitário. Essa iniciativa é muito interessante, né? 450 pessoas podendo ter o acesso a esse estudo é muito legal. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. O turismo tem sido incluído nos planos de manejo das reservas extrativistas? Pode dar para repetir de novo? Repito. O turismo tem sido incluído nos projetos de manejo das reservas extrativistas? Pronto. Os planos de manejo, eles são um plano macro, né? E eles apontam vários pequenos planos dentro do plano de manejo, né? Pelo menos para indo Canto Verde Batoque, né? Que é um dos que mais eu acompanhei, todos eles apontam a necessidade de fortalecer o turismo comunitário que já tem, que construir um plano mais detalhado e específico, né? Eu não posso dizer de outros planos, mas eu acredito de outros planos de manejo, mas não se dá hoje para discutir um plano de manejo que é um plano macro sem levar em consideração o turismo, né, a pesca e outras fontes de trabalho, de alimentação, enfim. Então, Real do Cabo, eu sei que tem, Bahia, olha, eu não vou dizer que é 100%, mas a grande maioria dos planos de manejo, ele já sinaliza que tem que ter um planejamento específico para o turismo comunitário. Muito obrigada. Vamos ver mais uma pergunta. Temos várias aqui. Quais seriam as principais ameaças do turismo comunitário no litoral? Você falou um pouco para a gente, mas você consegue identificar mais alguma coisa? Olha, eu acredito que o turismo comunitário, ele é, já de cara, ele é um turismo que ele traz menos prejuízo que o turismo de massa. Já vamos partir por aí. Por outro lado, não existe nenhuma atividade econômica, que não deixe de ser uma atividade econômica, principalmente que você movimenta direto com a natureza, que ele não traga alguns riscos, as trilhas que começa a ter muita gente nas falésias ou nas dunas mesmo, você não ter esse controle de modo geral, isso corre o risco também de trazer alguma degradação ambiental, certo? Mas eu acho que o maior risco que se tem o turismo comunitário hoje, ele a especulação, a gente sabendo que o outro turismo é muito maior, mas eu continuo achando que a especulação imobiliária ele é o maior risco, porque quando a pessoa chega lá, ele consegue enxergar no nosso território a capacidade e o potencial que nós temos para desenvolver projetos de turismo, porque a gente sabe que hoje o mundo inteiro, a tendência do mundo, o mundo inteiro, é tentar ir para esses locais, né, mais conservados. E onde é que está o local mais conservado? Nas comunidades tradicionais, ou seja no litoral, ou seja na floresta e por aí vai. Que ótimo, muito obrigada. Vamos ler mais uma pergunta. Pessoal que está assistindo aí, se tiver alguma dúvida ou alguma questão, pode colocar aqui nos comentários ou aqui na caixinha de pergunta que a gente vai ler. O Beto responde para a gente. Estar dentro de uma resex extrativista influencia na proposta do turismo? Eu acho que estar dentro do exército ativista, ele influencia sim no sentido positivo, né? Primeiro que você já é uma unidade de conservação, onde você tem uma gestão compartilhada, uma gestão integrada, participativa, que você tem que levar alguns assuntos
para dentro do Conselho Deliberativo, onde tem uma grande maioria, mesmo sendo comunitário, mas você tem outras instituições externas, né? Ou que seja universidade, ou que seja prefeitura. Então, isso é o grande diferença é esse, né? E sem falar que você tem essa gestão é muito próxima, você tem a gestão da comunidade próxima, não, junta com o governo federal, através do ICMBio. Então, isso desenvolver o projeto de turismo dentro de uma unidade de conservação, ela já sai com muitas vantagens de dar certo, né? Isso não quer dizer que uma outra comunidade que esteja fora de uma comunidade de conservação, ela não possa. Pode sim, mas eu acredito que dentro de uma unidade de conservação, eles têm, né, os comunitários têm mais vantagem referente àqueles que não moram em unidade de conservação. Perfeito. Vamos ler mais uma pergunta. As mudanças climáticas já estão afetando o turismo nas reservas costeiras e marinhas? Olha, aqui na nossa comunidade, e eu acredito que a maioria, ele vem afetando. Assim, aqui o mar tem avançado bastante, né? Então nós tivemos um prejuízo, por lo menos nas duas unidades aqui nos últimos anos, as barracas, que é muito tradicional, nós chamamos de barracas, que são, vamos dizer assim, os restaurantes dos comunitários na beira da praia. Então você passa 4, 5 anos, né, investindo ali, tudo que você vai ganhar, vai investindo para melhorar, e de repente um avança assim em 2 anos e leva tudo. Então a gente sabe que isso está acontecendo com uma velocidade muito grande, por conta das mudanças climáticas. Isso já é uma mudança muito grande. Uma outra coisa que a gente consegue perceber é o movimento das dunas, né? Então isso, né, as correntes, em alguns períodos do ano fica mais forte. Então a gente sabe que isso tem influência diretamente, né, no turismo, né, porque além de ficar em algumas situações até um pouco mais perigoso, mas isso pode trazer um prejuízo. Mas diretamente, assim, a perda de estrutura dos comunitários, isso afeta diretamente porque você não tem como fazer isso em curto prazo, porque você não tem justamente uma política pública de investimento que possa, vamos dizer assim, investir nessa área. Então, a gente fica prejudicado porque a gente não faz um bom atendimento, ou muitas vezes deixa de se atender porque não se tem uma boa estrutura. Então, a mudança climática já tá, já tá influenciando bastante aqui no turismo, principalmente aqui no Ceará. Com essa pergunta eu me lembrei de um documento, acho que foi um documentário, um videozinho que eu vi, você falando sobre os crustáceos e peixes ficando rarefeito. Eu acho que foi Amazônia Azul, não sei, o que você falou sobre, né, ficando cada vez mais rarefeito na pesca, né? Eu lembrei, né, com essa pergunta eu lembrei desse vídeo de você falando sobre essa questão. As mudanças climáticas, ela afeta diretamente as comunidades assim, que convivem, né, e depende da natureza. No nosso caso, as comunidades pesqueiras. Nós temos visto, né, que alguns cardumes, como de peixe, lagosta, têm diminuído bastante nos últimos anos, né? Nós estamos assistindo também agora a invasão no litoral brasileiro inteiro do peixe-leão, né, que é um peixe que até agora não tem um predador, e é um peixe que devora as outras espécies. Então, tudo isso, ele sem dúvida alguma, ele causa um impacto muito grande na comunidade, e isso vai influenciar também no turismo comunitário. A gente talvez diga assim, não vai influenciar, mas quer dizer que vamos ter peixe mais caro, quer dizer também que tem um risco não é um risco, é fato reais, porque a gente ganha menos dinheiro na pesca, vai sobrar menos dinheiro ou quase nada para a gente poder se estruturar, né, um espaço na nossa terra, investir, né, junto com a família em determinado local para essa outra atividade. Então, assim, tem essa influência. A pesca, nós que vivemos da pesca, a gente consegue perceber isso, muito assim, de imediato, enquanto algumas espécies têm diminuído, e a gente tem sentido até mudança nos ventos, nas correntes, nos períodos chuvosos. Isso claramente a gente
já consegue perceber um pouco isso também. Entendi. A Maria Aparecida deixou um comentário aqui, eu vou ler, ó. A Prainha do Canto Verde foi inspiração para a Rede Tucum e vem ajudando outras comunidades na defesa do território. Fale um pouco da experiência da juventude nesse processo. Como você avalia esse caminho, Juventude na Caminhada? Aí, Aparecida, parceira, meu abraço. Aparecida é uma jovem, né, de tantos outros jovens aqui do Ceará, junto com Beatriz Góes, com tantos outros, que vem Helena de Caetanos, que vem justamente essa juventude, que vem nessa caminhada na defesa, né, e na construção do turismo de base comunitário, um foco muito grande nessa questão, né, de oportunidade para a juventude, mas também da conservação e preservação do nosso modo de vida. Né? Então, o turismo comunitário ele proporciona, né, um engajamento da juventude. Uma coisa muito importante no turismo é que ele é um comunitário que ele vem muito familiar, né? Então, eu não conheço, né, Aparecido? Nós não conhecemos ninguém que é empregado de alguém que faz turismo comunitário, né? Aí, quem faz o passeio de jangada tem sua jangada, quem faz só guia faz um passeio de guia, quem tem um espaçozinho que tem um restaurantezinho, aí vai lá ele, a esposa, o filho, a filha, ou o parente, é muita coisa de família, né? Só para você ver, a, a minha participação diretamente no turismo, como uma renda, né, o meu serviço, é muito na área de apresentar a comunidade para os turistas, né, como palestrante, e algumas vezes, poucas vezes, eu fiz alguns passeios no mar, algumas pescarias, raramente. Mas o meu forte mesmo é apresentar a história da comunidade para os visitantes. Né? Então, nós temos várias pessoas aqui que a participação do serviço dele é ser guia. O outro, a participação dele cuida da pousada na Marra Família. Então, assim, mas ninguém é patrão, né? Ninguém nem é patrão nem empregado. A gente é parceiro, a gente é um coletivo. Mesmo aqueles que não estão dentro do grupo, né, Parecido, mas ele segue a mesma dinâmica. Isso é uma coisa muito interessante também, que a gente valoriza, que mesmo aquele que não gosta de estar nas reuniões discutindo, mas ele adota o modelo, ele consegue, não, vou montar meu negóciozinho aqui, quem pode, né? E Capuí tem muito isso, de onde é Aparecida, e aí vai montando o seu negócio. Então, nós, né, Aparecida, que vem construindo, não paramos de construir, porque nesse mundo da construção, do turismo base comunitário, é como a gente vai navegando. Todo dia é um vento diferente, todo dia é uma onda diferente. Então, o turismo também é um pouco isso. A gente vai aprendendo, né? Com uma comunidade com a outra, e ao mesmo tempo também essas mudanças a gente vai se adequando a elas. Meu abraço, Aparecida. Muito legal essa troca. Obrigada, Maria Aparecida, pelo comentário. Pessoal, a gente já está quase terminando, faltou um minutinho só para a gente terminar. Eu poderia ficar aqui horas conversando, porque é muito enriquecedor. Uma hora é muito pouco para a gente aprender sobre a sua história e sobre a sua trajetória e as entidades que você representa. Queria te agradecer, Beto, a fala final. E eu queria convidar as pessoas para as próximas lives. Amanhã é com o Bico Rodrigues, às 5 horas, aqui no perfil. Muito obrigada. Beto, passo a palavra para você. Pronto, só quero agradecer também a oportunidade, dizer que é um papel nosso também compartilhar esses conhecimentos. Agradecer também a todos que estiveram aqui presentes e dizer que essa construção é uma construção coletiva por muitas mãos. Tenho certeza que se Aparecida tivesse na live, Beatriz, Bauíris e tantos do litoral, o pessoal daí do Cardoso, o pessoal lá do Maranhão, eles estavam falando a mesma coisa também, no mesmo sentimento, e só tenho a agradecer a todos. Uma hora é pouco, mas a gente sempre, numa hora, a gente tenta fazer o máximo que é possível e vida que segue. Obrigado a todos e vamos para frente, Aparecida e mais. Muito obrigada, Beto. Tchauzinho, muito boa noite. Obrigado por compartilhar com a gente. Tchauzinho. A live ficará salva aqui no nosso perfil, para quem quiser assistir depois. Tá bom? Tchauzinho, boa noite para vocês.